Amém. Paz do Senhor Jesus, irmão Ezequiel. A paz do Senhor, irmão. Tudo em paz? Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Como que foi o culto de Santa Ceia? Foi bem bom, bem bom. O senhor está com um semblante até diferente, sabia? É, que bom, que bom. Provérbios diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Glória a Deus, é verdade. Louvado seja Deus por isso. Irmão Ezequiel, tem preço a gente conseguir cumprir com o propósito que a gente foi formado para poder cumprir? Não tem preço que pague. Por isso que não tem preço estar na presença de Deus e o adorar. É verdade. E o Salmo 23? Eu leio todos os dias. Conseguiu todos os dias direitinho? Eu leio todos os dias. Aham. O que que o senhor descobriu de novo lendo esse salmo aí com essa frequência durante 7 dias? Esse salmo que é um salmo que eu sempre tinha ele, sabe? Até quando eu estava fora da igreja, eu deixava sempre a Bíblia aberta nesse salmo, hein? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre esse salmo, irmão Ezequiel? Vamos lá. Tem alguns códigos que nós precisamos acessar através desse salmo, amém? Qual que é a intenção, irmão Ezequiel, da gente ter... Qual que é a intenção de eu ter proposto para o senhor ler esse salmo durante 7 dias, 5 vezes por dia? Logo ao acordar, depois do café, depois do almoço, depois do jantar e antes de dormir. Lembrando que essa ideia não é minha, é de um grande escritor, um pastor norte-americano, e ele escreveu um livro chamado A Psiquiatria de Deus. E ele fala sobre a importância desse salmo. E eu aprendi muito, e por isso que eu passei essa informação, por isso que eu fiz com que transbordasse aí através da minha vida essa informação aí na vida do senhor. O senhor está me ouvindo? Todos aqueles que têm vontade de ter um relacionamento mais profundo com Deus, é muito importante ler esse livro. Ele é um livro pequeno, é um livreto, dá para poder ler em no máximo 2 dias, não gasta tanto tempo assim. Então vamos lá. Qual que é a importância, irmão Ezequiel, de eu ter passado essa informação para o senhor? Porque da mesma forma que eu fui edificado ali, eu gostaria que o senhor também fosse edificado. Por isso que eu passei para o senhor essa missão, essa tarefa, esse compromisso de ler o Salmo 23 5 vezes por dia durante 7 dias, né? Quando nós paramos para poder fazer uma leitura muito tranquilo e quando nós insistimos naquilo, parece que a nossa compreensão, ela se volta muito mais para a realidade que às vezes a gente não enxerga na primeira leitura. E isso tem uma explicação, porque o nosso cérebro, ele tem um certo comportamento. Por exemplo, quando a gente lê a primeira vez, é bom. Quando a gente lê a segunda, chega um momento que a gente vai repetindo, aí o próprio cérebro começa a receber a seguinte informação. Não, peraí, mas por que ele está insistindo tanto em ler esse texto várias e várias e várias vezes? Qual o sentido disso? Então, isso cria, dentro do nosso subconsciente, dentro da nossa consciência, uma necessidade de descobrir algo maior, de descobrir algo que talvez a gente não tenha visto. É a mesma coisa quando, por exemplo, quando o senhor olha um quadro pintado na parede muito rápido, mas aí de repente o senhor fica ali parado, observando cada detalhe. Quando o senhor faz isso, naturalmente o seu cérebro, ele vai se esforçar mais para poder descobrir mais detalhes que talvez a gente não descobriria com apenas uma olhada.
A leitura funciona da mesma forma. Então, o Salmo 23, ele é muito conhecido. Mas quando nós pegamos essa sequência de leitura, exatamente desse jeito, 5 vezes por dia, nos horários propostos, durante 7 dias por semana, a gente começa a enxergar algo que a gente não estava conseguindo enxergar, mesmo que o texto seja muito conhecido. A gente começa a acessar códigos que a nossa mente às vezes não tinha percebido, justamente por ter lido uma vez ou por achar que já sabia. E detalhe, quando o senhor coloca na cabeça que o senhor já conhece o Salmo, por isso que eu disse para o senhor, é muito importante, todas as vezes, abrir a Bíblia e ler versículo por versículo com muita tranquilidade. Aí muitas pessoas pensam assim, mas eu já sei o Salmo de cor, eu posso repeti-lo aqui na minha cabeça e meditar nele, mas não funciona. Não funciona. Por quê? Porque quando o senhor coloca na sua cabeça que o senhor já conhece, o seu cérebro não vai esforçar tanto para poder descobrir mensagens que talvez que talvez não é descoberta na primeira leitura. Então, por isso que é importante nós lermos e relermos com muito cuidado, com muita tranquilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 23. O principal aspecto do Salmo 23, se fosse para nós podermos resumir ele em uma palavra, a gente pode resumir esse salmo com uma palavra chamada relacionamento. Vamos meditar aqui no verso 1, quando o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas já fogem totalmente à compreensão desse salmo, já logo no verso 1. Porque muitas pessoas, na pressa ali de citar o Salmo, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aqui não tem um i, é uma vírgula. O senhor consegue perceber? O Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Quando nós dizemos assim, olha só a diferença. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê dessa forma, a compreensão clara, a interpretação clara do texto seria o seguinte: nada vai me faltar porque Deus, ele é meu pastor. Essa é a compreensão normal de um texto aonde não se teria a vírgula, teria um i no lugar da vírgula. Uhum. Mas quando nós observamos o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. O que o texto aqui está prometendo não é que nada vai nos faltar. Não significa que, às vezes, em algum momento, a gente não vai passar necessidade de alguma coisa. Porque, na verdade, a gente sempre está precisando de algo. E, às vezes, nos falta, às vezes, até aquela coisa básica. E nós pensamos assim, mas se o Senhor é meu pastor, por que está me faltando isso nesse momento? E a gente sabe que Deus, pela sua misericórdia, como um pai amoroso, ele provê tudo que nós precisamos. Então, em determinada situação, Deus está vendo o nosso esforço, trabalhando, tentando administrar bem ali os recursos, mas aí, de repente, acontece um imprevisto, falta, por exemplo, o arroz e o feijão, ou falta a carne da semana. E aí, às vezes, no primeiro dia, o senhor come só o arroz e o feijão, ou só o arroz branco, dando graças a Deus por aquilo. Mas aí, talvez, no outro dia, Deus já provê, Deus envia alguém com recurso. Já tive várias experiências com Deus dessa forma. Mas também já tive momentos em que eu e a minha esposa tivemos que comer arroz branco, porque não tínhamos outra coisa para comer. O que nós tínhamos no dia era aquilo. Então, entenda, se eu compreendo que se o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, então eu começo a entrar numa certa contradição.
eu começo a entrar num conflito interno. Porque, poxa, eu estou comendo arroz branco e Deus é o meu pastor e nada me faltará, então por que está faltando hoje? Mas, na verdade, não é isso que está escrito. O que nós vemos aqui, a palavra de Deus dizer assim: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. A tradução mais clara, a forma mais clara e mais real, a mais aceitável, a mais fiel de nós compreendermos esse verso, seria o seguinte: o Senhor é o meu pastor. E pelo fato do Senhor ser o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Ou seja, o senhor já percebeu o quanto a companhia de alguém faz a diferença na vida da gente? Aham. Se o senhor está com a pessoa que o senhor ama, a pessoa que o senhor quer bem, se entre vocês tem harmonia, se vocês estiverem num lugar simples, numa casinha simples, humilde, morando ali numa casinha muito simples, aquele lugar vai ser um ambiente gostoso. Mesmo que as paredes não estejam rebocadas, mesmo que às vezes a comida ali não seja tão glamourosa, mesmo que às vezes passe um friozinho à noite, porque às vezes ali é muito frio, não tem o forro, não é estucado. Então a gente percebe o seguinte: a diferença de uma situação dessa para, por exemplo, quando se fosse o contrário. Se a gente estivesse com uma pessoa que a gente não se dá bem, mas numa casa muito luxuosa. Então a gente começa a perceber, vale a pena estar numa casa luxuosa com uma pessoa que eu não amo, uma pessoa que me irrita, uma pessoa que a gente não tem carinho, que a gente não tem harmonia? O senhor consegue perceber a diferença, irmão Ezequiel? Aham. Então, olha só o tanto que é importante nós focarmos na companhia. Quando a gente faz uma viagem, vamos supor, eu vou fazer uma viagem de carro, vou pegar meu carro, e eu vou atravessar esse estado e vou conhecer uma praia. Se eu vou sozinho, a experiência que eu tenho é uma. Mas quando eu vou acompanhado dentro do carro com algumas pessoas que eu amo, aquela viagem vai ser muito, mas muito maior. O senhor consegue perceber o quanto é importante o prazer da companhia? Aham. E quando o rapazinho está apaixonado? Que ele chega É, na né? moça, que ele chega na moça e fala para ele assim, fala para ela assim: "Ah, ficar com você é tão bom que eu não sinto nem fome. Ficar com você é tão bom que eu não vejo nem as horas passando." Porque está apaixonado, né? É, Tem momentos que é assim, não é isso? é. Então, o que que o salmista estava querendo dizer? Senhor, mesmo que me falte o pão de hoje, se o Senhor estiver comigo, eu estou tranquilo. Ou Uhum. seja, Senhor, mesmo se eu estiver morando numa casinha humilde, mas se o Senhor estiver comigo, eu não vou sentir falta de mais nada. O Senhor me preenche. O Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor é provedor. E mesmo que às vezes, por alguma circunstância, me falte aquele alimento que eu gostaria de comer. Por exemplo, às vezes não dá vontade, irmão Ezequiel, de fazer aquele churrasco que às vezes não tem condição de fazer. É verdade. Uma pessoa que não tem o prazer de desfrutar um relacionamento com Deus, ele se frustra. Ele começa a olhar para aquela situação e fala: poxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer um churrasco. O que que eu estou fazendo? O que que vai ser da minha vida? Começa a se culpar, começa a pensar assim: poxa, mas eu trabalho e não estou conseguindo. Começa até a questionar a sua própria existência, a sua capacidade. Começa a entrar em uma crise existencial. Isso acontece muito. Mas Aham. aquela pessoa que desfruta da comunhão do Espírito,
Ele lembra daquele churrasco e fala assim, oh meu Deus, se tivesse aquele churrasco aqui ia ser tão bom. Mas o coração está alegre, porque mesmo que falte aquele alimento que ele queria, aquilo não o desestrutura por causa do relacionamento que ele tem com Deus. Ou seja, é a mesma situação do rapaz apaixonado. Não, Senhor, eu sei que esse momento aqui vai passar, a tua presença para mim é muito melhor do que qualquer banquete. É verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Isso que eu acabei de falar para o senhor sobre o verso 1 do Salmo 23, o senhor já tinha parado para observar por esse ponto? Ou tudo que eu falei para o senhor aqui é algo novo? O que o senhor me diz? É novo. Até eu botava esse aí e não percebi. E não percebia, né? Percebi. E olha só, vamos fazer umas contas. Hoje, para poder fechar, o senhor ainda tem que ler antes de dormir, né? Aham. Mas vamos contar com essa leitura de mais tarde. 5 vezes por dia, durante 7 dias, dá 35 vezes numa semana. Aham. Ou seja, o senhor leu o Salmo 35 vezes durante uma semana. E não percebiu, hein? E o senhor não percebeu. O senhor sabe por que o senhor não percebeu? Porque eu sabia meio de cor, né? Porque o senhor sabia meio de cor. Então, olha só a importância de nós acessarmos o código e virarmos a chave do relacionamento. O senhor já percebeu que quantos anos o senhor tem de casado? Uns 23 anos. 23 anos, né? O senhor já percebeu que quanto mais tempo passa, a gente não consegue enxergar as diferenças no outro? É. E a gente que é homem, a gente leva isso numa boa, mas a mulher não. É, né? Às vezes a mulher chega e reclama, fala assim, poxa, mas você não está me observando. Você não observou que eu arrumei o cabelo? Você não observou que eu estou vestindo uma roupa diferente? Você não observou nada. Você não observou o que eu fiz. Você não observou se eu emagreci. É verdade. Mulher não é desse jeito? A gente não. A gente vai levando. Do jeito que tá bom, né? Eu chego cansado, nem olhava a mulher, né? Agora a esposa não. A mulher ela já é mais detalhista. Ela foca nessas coisas, né? Porque elas têm tempo. Não é A gente não, não. meu irmão. É porque... Não é por isso não. É porque elas são mais sensíveis mesmo. Elas são mais sensíveis, mais detalhistas, elas observam mais essas coisas. A gente não, a gente é muito chucro. É, chupa. Homem é muito chucro. Homem, do jeito que fizer tá bom, vai levando, né? Levando. Agora, olha só para o senhor ver a importância. Quando a gente não consegue mais enxergar a diferença no nosso cônjuge por causa de anos de relacionamento, da mesma forma, são detalhes que nós deixamos passar no nosso relacionamento com Deus pelo fato de nós imaginarmos que a gente já o conhece. Aham. Porque olha só, uma coisa tão simples como essa, nós já estamos aqui há 20 minutos falando apenas do verso 1. É. E olha só a importância de nós redobrarmos a nossa atenção e nos dedicarmos mais a entender a mensagem de Deus para a nossa vida. Aham. Por que isso na vida de um ministro do Evangelho? Qual que é a importância disso na vida do ministro do Evangelho? Primeiro, é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos que o nosso relacionamento com Deus esteja sempre colocado em observação. Senhor, aonde que eu posso melhorar? E sempre estar atento à voz de Deus para a nossa vida. Nós falamos ontem sobre a chave da sensibilidade, né? Uhum. Mas é muito importante nós estarmos atentos
na mensagem da palavra de Deus para a nossa vida. E em segundo ponto, além de nós estarmos estabelecidos nessa comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, em segundo ponto, isso é muito favorável para o nosso ministério. Por quê? Porque isso vai gerar cada vez mais níveis de intimidade. Quanto mais níveis de intimidade eu vou estabelecendo, galgando num relacionamento com Deus, de uma forma espiritual, quanto mais eu o conheço, mais segurança eu vou ter. Por quê? Porque Ele é a minha origem. Olha só como que as coisas estão se fechando agora. Nesse sétimo dia da mentoria. Se Deus, Ele é a minha origem, se eu entendo que eu tenho um propósito para ser cumprido, que Ele mesmo estabeleceu, se eu compreendo que os recursos que eu tenho são limitados e eu preciso usá-los da maneira correta, e quando eu compreendo que as dores faz parte do processo de crescimento, tanto humanamente falando, moral, psicológico, sentimental e também ministerial. Quando eu compreendo isso, quando eu compreendo a sensibilidade em transmitir a mensagem do jeito que ela é, então eu começo a perceber que quanto mais eu conheço Deus, porque na verdade ninguém de nós o conhece de verdade. O que nós conhecemos de Deus é aquilo que Ele se revelou através de Cristo e através da palavra. Então, quando nós estamos ali dispostos a prestar atenção em cada detalhe, mesmo que a gente tenha anos de relacionamento, mesmo que a gente já tenha muito tempo ali de convivência, eu estar sempre atento nas novidades que Deus tem para mim. Ou seja, acessar os códigos e virar a chave do relacionamento. Um relacionamento profundo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu o conheço. Quanto mais eu o conheço, mais próximo dele eu fico. Quanto mais próximo dele eu fico, mais eu consigo estabelecer em mim a minha origem e eu consigo compreender e executar melhor o meu propósito. Só que nós, na maioria das vezes, dobramos os joelhos naquela intenção de cumprir tabela. Não, eu preciso orar esse período aqui por dia. E isso às vezes atrapalha. Não que a gente não tenha que orar diariamente, é claro. Mas todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos, todas as vezes em que nós pegarmos a palavra, nós estarmos dispostos, como se fosse a primeira vez. Senhor, eu vou diante de ti, porque eu ainda não te conheço, e eu quero te conhecer melhor. Eu preciso estabelecer um relacionamento profundo e duradouro contigo. Então, me ajuda a acessar os códigos e virar essa chave do relacionamento, para que assim eu possa ser próspero em todas as áreas da minha vida, e principalmente como ministro do Evangelho, transmitir aquilo que o Senhor tem para mim. Transmitir a mensagem que o Senhor designou para a minha vida, para o meu ministério. Amém, irmão Ezequiel? Amém. E olha só, o tanto que esse salmo ele é importante, que ele começa a desenvolver, ele começa a relatar os níveis de relacionamento entre ele e Deus. Olha só o que ele diz. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, e logo após, guia-me mansamente às águas tranquilas. O senhor consegue entender o porquê disso? O que seria? O que seria deitar em pastos verdejantes e guiar as águas tranquilas? O que seria isso, o senhor sabe?
que a água tranquila é quando navegar e é uma água tranquila, né? O mar não está agitado. Pastos verdejantes, aquele tempo ele tinha animal, né? Ele tinha bastante animal. Se tivesse pasto, tinha fartura. Que eu venho, né, ver que tinha muito pastor de ovelha também naquele tempo, né? Se o senhor navegar um mar agitado aí, tá sujeito a naufragar, né? Se o senhor for tipo aqui que lida bastante com gado e coisa e tal, se não tiver pasto, o gado pode morrer, o senhor pode se fazer falta, não ter nem o que comer, né? Se quebrar em partes materiais, assim. Bom, vamos lá. A gente vai acessar um código muito forte aqui nesse versículo 2. Uhum. Para a gente poder compreender o versículo 2, a gente precisa ler também o versículo 3. O versículo 2 e o versículo 3 está falando da mesma coisa. Quando diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Presta bem atenção nessa mensagem aqui, ó. Refrigera a minha alma. Quando um pastor estava com a ovelha exausta por causa do calor, e até hoje é assim. Quando a ovelha estava muito cansada, exausta, ela não podia ir tomar água. O pastor não pode levar a ovelha para beber água quando a ovelha está com muito calor, está exausta. Tem uns negócios que acontecem lá que se ela beber água, ela pode sofrer não sei se é por causa da temperatura ou se é o batimento cardíaco, mas ela pode chegar até morrer. Então, quando diz pastos verdejantes, além da fartura que é o pasto, além da provisão, a ovelha, ela podia deitar naquele pasto verdejante, talvez em uma sombra, e ela teria o seu corpo refrigerado ali naquele pasto. E olha só, depois dessa situação com o pasto, olha só o que diz o verso 2. Aí então, a ovelha, ela é guiada às águas tranquilas. O que significa ela ser guiada às águas tranquilas? Porque a ovelha, ela não bebe água quando está corrente. Para que ela beba água, se o riacho tiver corrente, o pastor tem que colocar umas pedras para que a água fique tranquila e ela consiga beber. Para represar a água. Exatamente. As águas não podem estar agitadas, as águas têm que estar tranquilas. Por isso que ele diz assim, ó, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por causa dessa situação. E olha só o que diz o verso 3. Refrigera a minha alma. O fato da ovelha ter descansado no pasto, da viagem, ter refrigerado o seu corpo, agora em condições de poder saciar a sua sede. E caso não tenha águas tranquilas, o pastor calmamente, com mansidão, com tranquilidade, leva aquela ovelha a tomar água em águas tranquilas, para que a ovelha possa conseguir saciar a sua sede e refrigerar o seu corpo. Então aqui é uma analogia que da mesma forma que um pastor cuida das ovelhas com todo esse carinho, Deus cuida de nós como suas ovelhas. E por isso, nós temos a nossa alma refrigerada com o prazer do pasto e com as águas tranquilas.
O senhor tinha parado para pensar por esse ponto de vista ou não, irmão Ezequiel? Não. O senhor sabia que desse costume do pastor com as ovelhas, o senhor sabia desses detalhes ou não? Não, não sabia. É muito interessante, não é? O que o senhor achou? Não, interessante. Agora, o verso 4, ele já parte para uma outra analogia, que é uma analogia de proteção. Então, ou seja, primeiro ele começa dizendo assim: Senhor, ainda que me falte tudo, se o Senhor estiver comigo, eu nada vou sentir falta, porque a tua presença supre todas as minhas necessidades. Aí no versículo 2 e 3, ele relata, faz essa analogia do pastor e a ovelha, o cuidado que o pastor tem com a ovelha, para que a ovelha seja refrigerada. E aqui no verso 4 ele vem dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só o nível de relacionamento que o salmista estava expressando com Deus. Mesmo que a morte possa estar bem próximo, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Mas algo que me chama muita atenção também é quando ele diz assim, ó, a tua vara e o teu cajado me consola. O senhor sabe para que servia a vara e o cajado para que o pastor cuidasse das ovelhas? O senhor sabe como que o pastor usava a vara e o cajado? Sei. Para que era a vara, o senhor sabe? Para fazer ela vir caminhar no lugar certo. Se ela começasse a desviar do caminho, o que o pastor fazia? A vara pegava, né? Olha só que coisa interessante. E o cajado? O cajado, ele era um pedaço de madeira longo, que além de Aham. servir para o pastor se apoiar, ele era com a ponta encurvada. Por quê? Porque se caso a ovelha ainda teimasse e não obedecesse às varadas, o pastor vinha com o cajado e puxava o pescoço da ovelha para o caminho certo. Uhum. O senhor consegue perceber aqui a chave da dor? Uhum. Olha só o que o salmista diz. Ele não diz, ai, Senhor, o teu castigo é dolorido. Não. É. Senhor, ainda que eu apanhe, ainda que o Senhor me corrige, ainda que doa, isso para mim é como um consolo. Porque eu sei que o Senhor está fazendo isso porque o Senhor me ama. Uhum. O senhor consegue perceber a profundidade do relacionamento entre o salmista e Deus, representado aqui por esse salmo? Aham. E aí, o senhor já tinha olhado por esse ponto de vista ou não? Não. Muito interessante, o senhor não acha? É bem interessante. Agora, o verso 5. O verso 5, irmão Ezequiel, tem um código poderoso no verso 5. Uhum. O senhor sabe? Lê para mim aí o verso 5, por favor. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que o senhor imagina que seria isso? Aqui, que Deus vai, eu no meu entender, assim, agora eu posso estar passando um momento difícil, né? Muita gente me atirando pedra, coisa e tal. Mas lá na frente Deus vai mostrar para ele, Deus vai me honrar na presença deles, Deus vai mostrar para eles que Deus é na minha vida. É o meu entender, né?
Deus vai preparar uma mesa para mim diante dos meus adversários. E o meu cálice vai transbordar. E o senhor acha que isso aconteceu com Davi? Eu acho que aconteceu, sim. Em que momento da vida dele, o senhor sabe dizer? Quando ele venceu várias guerras, né? Ele venceu quando ele estava ali, ele já começou vencendo Golias. Ali já foi uma mesa preparada diante dos adversários que não acreditavam nele, né? Ali Deus já preparou uma mesa para ele. E depois ele foi vencendo guerras e guerras em cima, mais guerra. Vamos acessar o código, irmão Ezequiel? Vamos lá. Davi, ele citou o verso 5 aqui, esse trecho do Salmo, registrado aqui no verso 5, ele citou um acontecimento específico da vida dele. Uhum. Quando ele disse assim, ó, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Qual que foi o momento, em que momento isso aconteceu na vida de Davi? O senhor lembra lá em 1 Samuel, quando Deus fala assim para Samuel, Samuel, eu já rejeitei Saul, mas eu tenho escolhido um que está atrás da malhada das ovelhas, atrás das ovelhas. E você vai pegar o seu chifre, vai enchê-lo de azeite, e você vai até a casa de Jessé. E lá você vai ungir um a rei. Quando Samuel chega, ele fica encantado com a formosura dos filhos de Jessé. Mas Deus vem e diz para ele assim, não é esses que eu escolhi. Até que todos que estavam ali na casa passaram pelos olhos de Samuel, e Samuel pergunta, Senhor, mas e agora? E ele pergunta para Jessé, acabaram-se os moços? E aí Jessé responde para Samuel assim, não, tem um pequeno, tem um menor. O senhor lembra o que Samuel falou para Jessé? Que era para mandar buscar ele. Ele disse assim, busca-o, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. O senhor sabe qual que era o costume da época quando ungia alguém a rei? O costume é que era preparado um banquete e ninguém sentava à mesa enquanto aquele que ia ser ungido sentasse primeiro. Ele era ungido a sua cabeça com bastante óleo. É um sinal de honra, é um sinal de unção, de separação, de consagração. E ele era o primeiro a sentar à mesa. E quando ele assentava à mesa, servia o primeiro. Mas tinha um detalhe. Quando ia servir o vinho, a taça era enchida até transbordar. Caía na mesa o vinho. E qual que era o sentido? O sentido de encher a taça de vinho até ela transbordar é um sentido de prosperidade, de alegria, de gozo no espírito. Gozo ministerial. Então, quando Davi chegou, aconteceu isso. E olha só o que Davi fala. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem eram os maiores inimigos de Davi? Eram os irmãos dele, né? Os irmãos. E quando é que a mesa foi preparada? Quem é que estava ali presente? Os irmãos dele.
Quando ele disse, unges a minha cabeça com óleo, ele estava falando de qual unção? A unção que o profeta foi lá ungir, né? E por que que ele estava dizendo, o meu cálice transborda? É aquela parte lá que nós, anteontem nós falamos, né? Para transbordar, temos que transbordar, né? Pegou o código ou não? Aham. Então, Davi estava falando desse momento específico da sua vida. De um acontecimento, né? Exatamente. Alguns dizem que Davi escreveu esse salmo antes dele ser ungido. Alguns dizem que foi depois. Eu não sei dizer. Eu não tenho base bíblica e nem histórica para poder te garantir, te afirmar isso. É. Eu não sei se Davi estava usando ali de uma profecia. Não, Senhor, faça isso por mim. Eu não sei se ele sentia esse desejo no coração. Mas também pode muito bem Davi ter escrito isso depois do acontecido. Mas uma coisa eu te garanto, que esse fato que aconteceu aqui, registrado no verso 5, foi de quando ele foi ungido a rei de Israel e foi preparada uma mesa perante ele na presença dos seus inimigos, e o cálice dele transbordou literalmente ali de vinho, representando a abundância do Espírito no seu ministério, no propósito que ele qual foi consagrado. Aham. E o verso 6 é muito simples de nós compreendermos, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aí, irmão Ezequiel, o que o senhor achou dessa análise do Salmo 23? O senhor o senhor por acaso já viu esse salmo com esses olhos que nós acabamos de olhar agora? Não. Era bem diferente. Então, hoje, irmão Ezequiel, nós acessamos códigos e viramos uma chave chamada a chave do relacionamento. E assim como num relacionamento conjugal entre marido e mulher, principalmente nós homens, precisamos sempre estar atento nos detalhes que as mulheres nos mostram. Aham. Aqueles detalhes fazem toda a diferença para um relacionamento cada vez mais saudável e duradouro. E Aham. nós falamos ontem sobre a chave da sensibilidade, que quando Deus falou com Elias, Deus falou com uma voz mansa. É. Ou seja, eu preciso estar atento aos detalhes. E a voz do Espírito, ela é tão tranquila, tão mansa, que se eu não abaixar o volume dos meus próprios pensamentos, eu não a escuto. Por isso que eu preciso buscar em Deus o refrigério para minha alma, a paz de espírito, naquela tranquilidade, como o Senhor disse aí esse exemplo, navegando em águas tranquilas, para quando o Senhor falar comigo, eu estar pronto para ouvir a sua voz. E conseguiu ouvir, né? E conseguir ouvir. Então é isso, irmão Ezequiel. Hoje a gente fechou a nossa mentoria de 7 dias. Amém. Foi uma vitória, né? Foi uma grande vitória. Essa semana todinha aí, teve dias que foram difíceis, né? Foi. Mas nós vencemos a batalha, rompemos com muita fé, né? Uhum. E louvado seja Deus por isso, amém? Amém. Você lembra que o senhor me pediu o primeiro dia? Lembro sim. Esse caixão aí é apenas um símbolo. Eu sei como é. E o senhor vai fazer algo muito importante. Aham.
Mostra aí, deixa eu ver o caixão de novo. Rapaz, o senhor fez ele direitinho, hein? Com tampa e tudo, hein, Ezequiel? É caixão, né? Eu posso ser bem sincero com o senhor? Pode. O senhor me surpreendeu. Eu não achei que o senhor fosse fazer. É. Eu achei que o senhor não ia dar a devida importância. Ah, mas eu quero aprender, né? Eu quero. E o senhor tem ideia para que vai servir esse caixão? Mais ou menos eu tenho. Fala para mim, vamos ver se o senhor tá com É, na mesma frequência. é para enterrar todas aquelas negatividades que eu tinha na mente, todo aquele problema lá que. É isso mesmo. Ah, Isso aí é para enterrar os seus bloqueios, que esses aí nunca mais vão te alcançar, não. é só decolar. Só. Essas dores aí não mais. Virão novas dores. Vou ouvir mais, né? Mas eu já vou estar. Vou ligar para o irmão David de novo. Ligar. Agora eu tenho o número, né? Vamos lá de novo. Tenho mais uns problemas para resolver para mim, hein? Ai, ai. Mas aí, irmão Ezequiel, o que o senhor vai fazer com esse caixão agora? O senhor que manda o que nós fazemos. Queimemos, fazemos o que fazemos? O senhor vai enterrá-lo. Aham. E não tem nada de místico nisso, não tem nada de espiritual, nada. O que o senhor precisava acessar, os códigos, as chaves, o senhor já Aham. fez. A obra já está feita. Aham. Isso aí que o senhor vai fazer é uma forma do senhor dizer para o seu cérebro: lembra, o bloqueio está onde? Está Na aqui. mente. É. Então, isso aí o senhor vai pegar e enterrar, e o senhor vai enterrar com um pensamento. Aqui eu estou enterrando todos aqueles bloqueios que eu fui tratado nessa mentoria. Isso vai ser apenas um símbolo, não tem nada de especial no mundo espiritual, não. A Eu obra que sei. tem que ser feita já fez. Aham. Isso é para nós mesmos, porque a Aham. nossa mente precisa ser exercitada. Aham. Aham. Porque a nossa mente, ela processa as coisas às vezes, o pensamento é muito rápido, mas É. aquela mudança, aquela transformação, ela leva um certo tempo. Então, quando a gente faz aquele velório, faz aquele cortejo, toda aquela cerimônia na hora de enterrar o corpo, tudo aquilo não é para quem morreu, é para nós. Para de alguma forma a gente poder dizer o seguinte: não, eu me despedi dele. Aham. Então, o senhor compreendeu que isso aí não tem nada de místico, É, claro. não tem Eu nada de espiritual. já tenho na mente já isso aí, sabe? Então, pronto. Então, o senhor vai pegar esse caixão, o senhor vai mentalizar ali todos os bloqueios que foram quebrados durante essa mentoria. E quando o senhor mentalizar, o senhor vai pegar o caixão, vai fechar os olhos, o senhor vai mentalizar toda a transformação que o senhor teve até aqui, todo aquele mal que o senhor estava carregando e que já foi morto. E o senhor vai abrir os olhos e vai dizer: aqui está todos os meus bloqueios, e enterra ele. O senhor não precisa chamar o pastor para fazer o culto fúnebre, não, tá bom? Não, não, não. Eu não precisa, não. Eu sinto aquela necessidade de ter a palavra certa para levar. E o Senhor me trouxe muitas palavras que eu não sabia. Muita, sabe? O Senhor é sábio, o Senhor tem uma sabedoria, assim, para chegar aí. Que
eu tanto tempo na igreja, não teve coisa que eu nunca tinha escutado. Fiz vários cursos aí, nunca, não cheguemos nem no primeiro dia não fizemos o que nós fizemos. É uma coisa muito, benção, né? Benção de Deus. É daquela parte que eu lhe falei ali, que eu me acordava triste, você lembra? Lembro. Eu falei num dia, no outro dia eu já não amanheci mais triste. Amanheci alegre, feliz, cansado, o senhor sabe. A gente fica triste quando chega na obra, que tem... Mas isso é normal, mas me acordei feliz, meu espírito bem alegre. Jamais ia pensar que uma pessoa que nem o senhor, a sabedoria que o senhor tem, o senhor ia me dar atenção para mim, sabe? A tirar seu tempo e aparecer o senhor aí, foi uma mão na roda. Deus o livre, é benção, né? Eu fico muito feliz, irmão Ezequiel, do senhor ter alcançado a transformação que o senhor alcançou nesses 7 dias. Eu me sinto privilegiado por isso. Amém. Eu me sinto agraciado por Deus por estar fazendo parte desse processo aí da sua transformação. Ah, E isso é muito importante para nós.